para o omaso e assim segue normalmente, né, para o abomaso e intestino e completa todo o seu processo de digestão. Tá? Nesse slide aqui, nós podemos ver, né, o que a gente não conseguia ver a olho nu lá no campo, que é a diferença do epitélio ruminal, tá, com o epitélio do intestino. Nós temos diferenças muito evidentes aqui. A gente tem no epitélio do rumen aqui, um epitélio totalmente aqui estratificado, tá? Aqui nós temos as papilas ruminais, tá? Que são semelhantes às vilosidades ou microvilosidades do intestino, tá bom? Aqui, quando a gente chega aqui no omaso, praticamente não tem, né, essas papilas aqui tão desenvolvidas, devido à função do omaso, né, ser diferente, né, da função do rumen. No rumen, quanto maior o número dessas papilas, melhor será o aproveitamento, né, dos nutrientes, tá? E os nutrientes que não forem absorvidos aqui nessa região, ele vai seguir aqui a digesta, né, junto com o bolo alimentar. Praticamente não vai haver absorção de nutrientes aqui no omaso, tá? O abomaso como que é uma estrutura glandular, né, ele secreta aqui enzimas, né, que auxilia no processo de digestão também, então ele também praticamente não tem essas vilosidades, tá? Então, quando chega aqui no intestino delgado, né, que é dividido entre duodeno, jejunum e ilho, a gente vê aqui como que o número, né, de vilosidades aqui, de forma bem marcante, né? E quanto maior também essas vilosidades aqui no intestino, maior e melhor será a absorção de nutrientes. Tá, ok? E aqui uma curiosidade, né, que nós percebemos aqui que nós temos no epitélio do intestino, que é diferente do epitélio ruminal, essa camada espessa aqui de muco. Essa camada espessa aqui de muco, aqui, marcada em azul, ela é responsável por ajudar no auxílio, né, do movimento da digesta e também de proteção dessas camadas aqui do epitélio do intestino, tá bom? Então, a digesta passa e essas células aqui adjacentes ao epitélio do intestino são responsáveis também por auxiliar, né, na formação de novas células e na secreção de muco e desenvolvimento de toda essa estrutura aqui do complexo, né, do trato gastrointestinal final, né? Então, a partir deste momento, a digesta, né, ela continua transitando, né, no intestino, né, sentido reto. Aqui vai continuar acontecendo a absorção de nutrientes. E há uma diferença também grande aqui, espessa aqui, ó, nessa camada de muco. Então, nessa região aqui final, a gente tem uma camada mais espessa de muco, tá? Aqui a gente tem um bolo... o bolo intestinal, né, digamos assim, a digesta mais formada, ela vai estar mais seca, né, aqui acontece maior absorção de água, então a gente tem uma camada mais espessa aqui de muco para proteção aqui dessa camada do epitélio do intestino. Então, essas células, elas estão em constante degradação e síntese, tá? A gente chama de catabolismo e anabolismo, né? Síntese e degradação. E nós temos as células que auxiliam na recuperação e na reestruturação de toda essa camada, tá? Existem também alguns ingredientes da dieta que nós vamos falar um pouco mais para frente, que auxilia na proteção, né, tanto do rumen, tá? Quanto a acidez, quanto a diferença, a queda de acidez mais rápida. A gente tem alguns tamponantes aqui que vai auxiliar na proteção do epitélio ruminal e também nós temos alguns alimentos, né, que vão poder ajudar na proteção aqui do epitélio do intestino. Então, a gente vendo aqui de forma